Olá, seja bem-vindo a essa aula em que você vai aprender o que falta para você começar de fato a colocar a mão na massa e a criar os seus scripts em R. E o que falta? Bom, dado que a gente já sabe a instalar e baixar a linguagem R, já temos o RStudio instalado na nossa máquina ou estamos trabalhando com o RStudio Cloud, que é a nossa IDE que faz essa comunicação com a linguagem R e traz de uma forma mais visual para que a gente consiga trabalhar melhor. Então estamos no RStudio. O que falta agora? Que é justamente o conteúdo dessa aula. Então vamos lá, o que você vai aprender nessa aula para conseguir começar a criar os seus scripts? Dado que já estamos no RStudio, eu vou te ensinar como criar um projeto dentro do RStudio. Tá? Então por que é importante criar um projeto? Porque um projeto é uma forma mais estruturada de você organizar os seus arquivos, os seus scripts em R, e também você pode criar ali dentro uma estrutura de pastas e subpastas com diversos arquivos, e fica uma forma muito mais organizada do que simplesmente você abrir uma pasta no seu computador e começar a colocar os arquivos lá dentro. Então veremos como criar um projeto no RStudio. Depois disso, vamos então criar o nosso primeiro arquivo de script, tá? Vamos criar o nosso script em R dentro do nosso projeto, e aí nós vamos entrar para a parte de pacotes. Eu vou te ensinar a instalar um pacote, tá? Então lembrando que um pacote no R é um conjunto de funções, e a gente precisa instalar porque nem todas essas... alguns pacotes já vêm com a linguagem básica do R, mas a maioria não vem. Né? Não tem como, porque a comunidade do R é muito vasta, é muito grande, existem muitos e muitos pacotes desenvolvidos ao redor do mundo. Então a gente tem que instalar o pacote que a gente deseja, tá? Para ter acesso àquele conjunto de funções que a gente precisa. Então eu vou te mostrar instalar um pacote de exemplo, mas vai ser o mesmo para qualquer pacote que você for instalar, o mesmo procedimento. Depois que instalarmos o pacote no R, a gente precisa então carregar ele para dentro da seção do R, tá? Porque é só com esse carregamento que você puxa as funções para dentro da seção que você está trabalhando. E aí eu vou te ensinar então a como carregar um pacote. Depois eu vou te ensinar a como acessar as funções dentro deste pacote que já foi carregado. E aí, fechando essa linha de raciocínio, vai ter algumas funções que você não vai lembrar muito bem como que você trabalha com a função, você não vai lembrar de todos os parâmetros. E isso é normal, né? Porque existem muitas funções no R, então a gente esquece de quais são os argumentos da função. E para isso, para ajudar nesse sentido, o próprio R fornece para nós um help, né? Uma ajuda que é exatamente a mesma documentação oficial que a gente tem no manual de referência de cada pacote dentro do CRAN. Lembrando que o CRAN é o nosso repositório oficial de pacotes, né, e da linguagem R. Tá? Então a gente vai conseguir acessar diretamente pelo RStudio a mesma ajuda, né, que está no manual de referência do pacote. Fazendo um parênteses, né? Talvez você pense, por que então que eu expliquei, né, em outro momento o passo a passo de entrar no manual de referência? Por que a gente precisa saber entrar no manual de referência no pacote? Por quê? Porque às vezes você não quer instalar o pacote, você quer primeiro dar uma olhada nas funções que tem dentro daquele pacote para ver se de fato serve para você ou não. E aí você não precisa sair instalando todos os pacotes na sua máquina. Você pode primeiro ir lá no CRAN, acessar o manual de referência, ler o manual de referência, ler as descrições das funções que podem te interessar, e se isso te interessa, aí sim você volta para o R e instala. Tudo bem? Vamos então começar a colocar a mão na massa. Bom, agora primeiro de tudo, a gente vai aprender então a criar um projeto dentro do RStudio. E a gente vai trabalhar aqui com o RStudio Desktop. Por quê? Porque o RStudio Cloud ele já trabalha com essa lógica de projetos, então você não precisa criar um projeto dessa forma que eu vou te mostrar aqui. Se você vai lembrar que quando você está no Workspace do RStudio Cloud, ele aparece uma lista de projetos e aí aparece um botãozinho no canto superior direito que está escrito novo projeto. Quando a gente cria lá, o que acontece por trás é justamente o que a gente vai fazer aqui no RStudio Desktop, tudo bem? Então vamos lá? Bom, eu estou aqui com o meu RStudio Desktop aberto e eu vou
já de início criar um novo projeto. Então eu venho aqui no canto direito superior, tá? E vou criar em New Project. Aí eu tenho algumas opções, novo diretório, diretório existente. Se você já tem um repositório de Git para os usuários um pouco mais avançados, você já pode vir aqui diretamente e copiar um projeto de alguém que já tenha feito e trazer para dentro da sua máquina, né? Mas eu vou trabalhar com um novo diretório, uma nova pasta. Tem algumas outras opções que ele já traz, como que alguns templates, né? De outras coisas, mas a gente vai começar com o básico, então eu vou clicar em New Project. Aqui no browser eu tenho a possibilidade de escolher a pasta em que eu vou salvar meu projeto, tá? Eu vou salvar nessa mesmo e vou criar aqui então um projeto teste, tá? Ele vai então criar uma pasta, tudo bem? Create Project. Agora o MyRStudio criou uma pasta com o meu projeto R, tá? Veja que aqui nos meus arquivos ele criou um arquivo que chama rproj. Esse arquivo ele possui, digamos assim, metadados, né, informações essenciais para que o RStudio consiga abrir o seu projeto. E eu já vou começar aqui criando um script, tá? Eu vou criar um novo R-script. E se você perceber aqui, eu poderia criar novas pastas, tá? E criar uma estrutura de pastas para esse projeto, deixar ele com uma cara mais robusta quando o projeto exige uma maior complexidade. Neste caso, eu vou simplesmente criar um script e eu vou então salvar esse script aqui. Tudo bem? Bom, com o nosso script em mãos, o que a gente vai fazer? Eu vou fazendo alguns parênteses para te falar alguns pontos sobre a sintaxe do R, tá? Então, quando eu coloco aqui um sustenido, né, um hashtag, eu tenho um comentário, ou seja, é um código que não roda no R. Então, eu vou colocando as instruções do nosso script na forma de comentário, tá? E a gente vai primeiro instalar os pacotes que a gente quer. Eu vou instalar apenas um, tá? Para a gente testar. E para instalar o pacote, a gente vai usar a função que chama install.packages, tá? Install.packages. E o pacote que eu vou instalar aqui é o dplyr. O dplyr é um pacote que é uma gramática de trabalhar com a linguagem R. É um pacote de manipulação de dados, de transformação de dados, e ele é um pacote que é muito importante porque ele basicamente revolucionou a sintaxe da linguagem R. Então a sintaxe da linguagem R ficou muito mais simples por conta deste pacote, tá? Mas os detalhes disso é assunto para outra aula. Eu só vou fazendo esses parênteses para você já perceber que é um pacote importante. Eu vou mandar instalar, tá? Eu vou apertar Command Enter para o Mac ou Ctrl Enter para o Windows e ele vai instalar aqui este pacote, tá bom? Olha só, ele instalou muito rápido, tá? Instalou bem rápido. A velocidade com que ele instala depende da sua velocidade de conexão com a internet e também da capacidade de processamento do seu computador. No RStudio Cloud geralmente é um pouquinho mais demorado, porque justamente lá tem uma máquina pequena, né, que é disponibilizada. Uma máquina na nuvem que é pequena. É uma máquina de baixa performance. Bom, agora para carregar o pacote, o que eu preciso fazer? Eu uso esse comando, que é o library, abro aspas e coloco o nome do pacote. Bastante simples, né? Então, eu vou fazer isso. E veja que antes, né, ele não trouxe nenhuma mensagem de erro na instalação. Então, é sempre importante estar atento, porque em alguns casos pode sim acontecer algum tipo de erro na instalação do pacote, tá? Às vezes alguma incompatibilidade com alguma configuração da sua máquina.
Então pode aparecer alguma mensagem de erro, e aí você vai clicar em instalar, vai dar a mensagem de erro, você vai dar library e o pacote não vai vir. Mas quando tudo ocorre bem, a gente segue o fluxo. Agora então carreguei o pacote, o que significa? Significa que agora eu tenho acesso às funções do deploy R dentro da minha seção do RStudio. E como que eu faço isso, né? Agora eu vou te mostrar então como acessar as funções do pacote instalado, tá? Aqui é uma dica muito importante. Você vai sempre, tá? É bom pegar isso por hábito, digitar o nome do pacote que você instalou, dois pontos, e aí vai trazer a lista das funções. Ou seja, eu poderia simplesmente digitar o nome da função, sem trazer o nome do pacote, dois pontos. Mas por que é importante você sempre colocar, como aqui a gente colocou, deploy R, dois pontos? Porque aí você diz para o R que você quer usar aquela função daquele pacote. Você evita, assim, qualquer possibilidade de você estar tentando acessar uma função que tem o mesmo nome em mais de um pacote. Tá? Isso acontece em alguns casos, principalmente, até mesmo com algumas funções do pacote deploy R. Tem algumas funções que têm o mesmo nome, mas que pertencem a outros pacotes. E se você tem estes outros pacotes também instalados na sua máquina e carregados no seu ambiente, isso pode dar confusão. Então, mais para frente, quando você já tiver scripts mais complexos, às vezes você pode enfrentar erros por conta disso, que você passe trabalho para identificar o erro, e é algo extremamente tolo, digamos assim, né? Que só faltou mencionar ali, setar qual que é o pacote específico que você vai acessar aquela função, tá? Tem diversas funções no pacote deploy R. Essa função aqui, mutate, é uma função que ela transforma variáveis, cria variáveis novas também, e eu vou deixar ela aqui. Então, como que eu acesso uma função? É dessa forma, tá? É o nome do pacote, dois pontos, e a função. Digamos que eu esteja com dúvida, né? De como acessar a ajuda da função. Então, como que eu faço? Se eu quero acessar as informações da documentação sobre essa função, eu vou colocar um ponto de interrogação e o nome da função. Simples dessa forma. E aí eu vou rodar um command enter. Mas antes disso, por que eu não rodei, né, aqui a função? Né? Porque não é o papel nesse momento, não é este o nosso objetivo. Não estou te trazendo como trabalhar com o pacote deploy R, como trabalhar com as funções do pacote deploy R ou de qualquer outro pacote. Eu estou te ensinando a instalar um pacote, a carregar o pacote e acessar o help das funções. Então, por isso que a gente não está rodando nada de função específica, né? Executei aqui na linha 11 a função do help do mutate. E olha só que bacana, ele traz aqui a descrição, traz os argumentos da função, tá? Isso aqui é muito semelhante então ao que a gente tem no Excel, né? Que você tem a função e aí você tem os argumentos que você precisa colocar. E aqui ele traz quais são os argumentos. O bacana é que sempre no final da documentação, relembrando que essa é a mesma documentação que está lá no CRAN, no manual de referência, sempre tem os exemplos que a gente consegue rodar. Então olha só, eu vou rodar isso aqui só para você ver. Ó, aqui tem um exemplo da função mutate sendo executada. E eu vou justamente copiar e colar no console, não vou nem salvar no script, tá? Porque eu não quero que isso polua o nosso script. Então eu joguei aqui direto no console. Eu vou te explicar o que ele vai fazer. Ele vai pegar um dataset de exemplo que chama Star Wars, vai selecionar apenas duas variáveis e aí vai dar um mutate, vai fazer algumas transformações aqui em algumas variáveis, tá? Olha só, então ele roda, tudo bem? E faz os cálculos necessários com base na função mutate. Esse próprio exemplo já não segue a boa prática que eu mencionei de sempre colocar o nome do pacote dois pontos, tá? Mas não se esqueça que isso aqui de fato é bastante importante para evitar problemas no futuro. Bom, fazendo este procedimento que eu te mostrei, você vai conseguir instalar qualquer outro pacote que esteja no CRAN. Então essa é a forma de instalar os pacotes oficiais, né, do repositório oficial do R. E também você vai conseguir então carregar os pacotes que você precisa utilizar, acessar as funções
e acessar também o Help, né? Ajuda com a documentação das funções específicas que você vai trabalhar. Então esse era o propósito dessa aula. A partir de agora a gente pode começar então a encontrar os problemas que a gente quer resolver, encontrar os pacotes que nos ajudam a resolver aqueles problemas, as funções que vamos utilizar, fazer uma pesquisa na ajuda das funções e começar de fato trabalhar com a linguagem R. Até a próxima aula!